e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei, Senhor, que se acenda em nosso coração a luz do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos de volta com o nosso curso de pneumoterapia e agora nós vamos falar sobre a terceira dimensão antropológica bíblica do ser humano, que é o corpo. Ou como São Francisco gostava de dizer, o nosso irmão corpo. E o corpo é o nosso, nós estamos falando também da nossa dimensão física, biológica, mas também tudo que compõe essa dimensão física, biológica, que nós não conseguimos separar de nós, o nosso coração, a nossa mente, ou seja, nós somos mente, corpo e espírito, e essas três dimensões são uma só em nós. Bom, existem geralmente dois tipos de doenças, né? Aquelas que acontecem em nós por conta de alguma coisa que nós vivemos, como por exemplo quando vivemos um vício e adquirimos uma doença em consequência daquele vício, como acontece muito comumente com as drogas, o álcool. Nós adquirimos uma doença na vida por causa de algo que nós não conseguimos controlar ou viver bem ou exageradamente. Quem acumula açúcar exageradamente no seu corpo, então desenvolve uma diabetes. E tem aquelas outras doenças que nós conhecemos, que são as doenças hereditárias, que são doenças que muitas vezes nós não sabemos por que vieram, de onde vieram, e também até a medicina se questiona o princípio, a origem dessa doença, mas que afetam o nosso corpo, né? Então, existem esses dois tipos de doenças, e todas elas são doenças do corpo, e que são doenças físicas, e que nosso Senhor, pela graça do Espírito Santo, também pode nos curar ou não. E aí é que está. Quando nós expomos o nosso corpo à graça do Espírito Santo, e agora nós vamos fazer isso, nós vamos mostrar essa dimensão do nosso corpo ao Espírito Santo, na força da oração, nós podemos ser curados ou não, porque tem duas maneiras de Deus nos curar. Ou Ele nos cura, nos livrando daquele mal, tira de nós aquele mal, e quantos testemunhos, milagres, principalmente na vida dos santos, nós temos de pessoas que foram curadas, simplesmente a doença desapareceu. Em outros casos, por causa do projeto de Deus, Deus tem uma outra forma de nos curar, que é nos dando força para suportar ou vencer aquela doença. A doença não é um castigo de Deus. Muito pelo contrário, a doença faz parte dos projetos de Deus para nós, e às vezes até da nossa santidade. Por isso mesmo, se nós falássemos assim, a doença é um castigo de Deus, então nós ficaríamos confusos na vida dos santos, porque a maior parte dos santos tiveram doenças por muito tempo em sua vida, ou morreram de doenças. Quantos santos morreram de lepra, morreram de doenças respiratórias porque cuidavam de doentes? Quantos santos, como o Padre Pio, que carregavam uma enfermidade no pulmão a vida toda, né? Quantos santos, Marta Robin, quanto tempo de cama tinha que fazer a sua comunhão por sucção, porque ela não tinha os movimentos. Então nós logo percebemos que a doença não é um castigo de Deus. Mas cada caso é um caso, e Deus tem uma forma de se relacionar com cada um de nós, tem uma maneira de ser. Então Deus pode curar e livrar de nós dessa doença, muitas vezes através da palavra de Deus. O Raniero Cantalamessa, no seu livro A Embriaguez do Espírito, ele conta de um caso de um senhor que era alcoólatra e não conseguia deixar o vício do alcoolismo, e nós sabemos que o alcoolismo não tem cura, né? O que tem no alcoolismo é justamente a perseverança de você abdicar, tem a decisão livre de dizer assim, não quero mais isso. E ele expôs a sua situação a Deus na perseverança da oração, e pela palavra de Deus, num versículo que está no Cântico dos Cânticos, que foi dado a ele uma palavra, dizia assim, lembrarei de vós mais
do que o vinho. Então, quando ele escutou essa palavra, logo ele se sentiu curado, ele sentiu como se tivesse algo atravessado o seu coração, ele sentiu uma força que ele não conseguia explicar direito, mas foi curado, nunca mais voltou ao vício. Em outros casos, conheço também um rapaz que ficou de cadeira de rodas, era um rapaz muito esportista, tinha uma vida muito boa e ele pedia muito para que Deus curasse a sua paraplegia, mas ele descobriu, pela força da oração em Deus, que Deus dava força para ele suportar aquele sofrimento. Então ele disse para Deus que iria aceitar e viver do modo mais feliz possível aquele sofrimento, na esperança de que no céu ele iria poder correr e fazer tudo o que ele sempre gosta. Então, nas doenças do nosso corpo, nós precisamos nos expor à graça do Espírito Santo para sermos curados. E aí, a maneira de Deus, ou Deus nos cura, livrando-nos do mal, extirpando, tirando o mal de nós, ou nos dá força para suportar e dar sentido àquele sofrimento. Apresente essa dimensão do teu corpo, da tua vida, para o Espírito Santo de Deus, em forma de oração, e deixe-se ser curado por nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima e última aula desse curso.